Tudo começou com um zumbido agudo que parecia emanar do céu. Em Aracati, no interior do Ceará, moradores da zona rural relataram sons estranhos e movimento nos telhados durante a noite. Inicialmente, atribuíram aos ventos fortes da estação, mas quando um dos agricultores encontrou sua criação de galinhas morta, cada ave com uma pequena perfuração no pescoço, a explicação mudou. Os relatos de sombras voando em bandos e fezes escuras nos quintais se tornaram frequentes. Algo havia mudado nos hábitos noturnos da região e estava só começando. O veterinário da prefeitura, Dr. Sandro Lins, examinou os corpos e identificou mordidas incompatíveis com animais conhecidos na área. Algumas perfurações tinham substâncias viscosas ao redor, provocando necrose nos tecidos. Não são morcegos comuns, ele disse, ainda que não tivesse certeza do que enfrentava. O número de animais mortos dobrou em menos de uma semana. Cães de guarda começaram a desaparecer sem vestígios e, numa noite abafada, uma criança foi encontrada desacordada no curral da família, com 2 marcas escuras no pescoço e febre altíssima. Seu sangue apresentava uma bactéria não catalogada. A prefeitura contratou uma equipe de controle de zoonoses. Durante a primeira patrulha noturna, o que os agentes encontraram foi surreal. Centenas de morcegos saindo de dentro de um antigo reservatório desativado, escondido no sopé de um morro coberto de mato. Eles não voavam como morcegos comuns, movimentavam-se em formações em silêncio absoluto e possuíam uma membrana alaranjada que vibrava com a luz artificial. Um dos agentes, ao tentar capturar um deles com rede, foi atacado. Teve o rosto perfurado em 3 pontos. Morreu em 40 minutos, com o cérebro tomado por coágulos hemorrágicos. Os especialistas chamaram biólogos da Universidade de Fortaleza e um estudo preliminar indicou que os morcegos sofriam mutações genéticas, apresentavam características híbridas, como glândulas de veneno, ausência de ecolocalização e uma estrutura óssea modificada, mais fina, mas absurdamente resistente. O mais aterrador? A saliva carregava uma enzima capaz de penetrar as barreiras celulares
humanas, transformando tecido muscular em uma massa enrijecida e inútil, um tipo de paralisia úmida. Uma das pesquisadoras disse: esses morcegos não evoluíram, eles foram transformados. Mas ninguém tinha coragem de investigar mais fundo naquele reservatório. Com o aumento dos ataques, a cidade entrou em pânico. Os ataques começaram a ocorrer também em zonas urbanas. Janelas abertas eram suficientes para que 1 ou 2 morcegos invadissem casas e atacassem no silêncio da madrugada. Famílias inteiras foram encontradas desacordadas, com sinais de desidratação aguda e marcas de mordida. Não havia sangue nas cenas. Os morcegos não bebiam tudo. Eles injetavam algo que fazia os corpos permanecerem vivos por tempo demais, mas em estado de coma. Era como se estivessem sendo preparados para algo. A cidade começou a ser esvaziada, mas nem todos conseguiram sair. E aqueles que ficaram começaram a relatar alucinações. Ouviam sussurros debaixo do chão. Sentiam o teto pulsando como se vivo. O padre da igreja local foi encontrado morto no púlpito, com os olhos arrancados e os ossos das pernas dobrados, como se tivesse sido esmagado por algo que caiu do teto. A única pista era uma frase escrita em sangue nos vitrais quebrados. Eles vieram de onde não há luz. Com a cidade à beira do colapso, o governo estadual selou a área. A imprensa foi silenciada. 2 semanas depois, um drone enviado por uma equipe clandestina capturou imagens do interior do reservatório. O espaço era vasto, cavernoso e úmido, coberto de restos de animais, roupas humanas e ossos. No centro da câmara subterrânea havia uma formação orgânica gigantesca, semelhante a um útero pulsante, pendurado do teto por teias viscosas. Milhares de morcegos repousavam em suas laterais, como filhotes em torno de uma mãe monstruosa. O drone captou sons agudos e regulares, como uma comunicação estruturada. Especialistas em bioacústica sugeriram que os morcegos estavam seguindo ordens e não eram ordens primitivas. Em meio às gravações, um arquivo foi corrompido, mas antes de sumir, mostrou algo ainda mais perturbador. Humanos ainda vivos, pendurados de cabeça para baixo, com tubos naturais ligados à coluna vertebral. Estavam sendo mantidos em estado vegetativo, alimentando a criatura central
com seus fluidos vitais, um ciclo de simbiose, de incubação. Aquilo não era apenas um ninho, era um sistema de reprodução e contenção. Uma colônia projetada, mas por quem? E por quê? Não havia respostas. O sinal do drone caiu quando uma sombra cobriu toda a lente. Um morcego do tamanho de um homem adulto. O pânico se espalhou. Pessoas que haviam deixado a cidade começaram a apresentar sintomas esquisitos, pequenas protuberâncias nas costas, hipersensibilidade à luz, distorção auditiva e, em casos mais avançados, aversão ao som de orações. Os hospitais não sabiam o que fazer. As autoridades negavam qualquer relação com morcegos, mas os infectados relatavam o mesmo sonho. Uma caverna viva, um ser negro como carvão, sussurrando em uma língua impossível, e a promessa de um céu sem sol. A infecção parecia reativar instintos primitivos, como se algo ancestral estivesse sendo reescrito dentro do DNA. Um vídeo vazado mostrou um homem em convulsão, abrindo a boca até o queijo se deslocar e regurgitando um morcego parcialmente formado, com olhos humanos. O vídeo foi apagado em minutos, mas era tarde. Comunidades inteiras passaram a se esconder em porões, evitando espelhos e luz forte. O médico desaparecido deixou um bilhete em sua clínica. Eles não nos matam, nos multiplicam. As cidades vizinhas começaram a ser evacuadas silenciosamente. Nenhuma explicação, apenas sirenes e estradas bloqueadas por soldados que não explicavam nada. O céu parecia cada vez mais escuro, mas não por nuvens. Meses se passaram. Aracati foi oficialmente declarada área contaminada por acidente biológico não especificado. Satélites civis mostram que a região continua coberta por névoa espessa e calor incomum. Alguns moradores falam de um novo som vindo das montanhas durante a madrugada. Um canto longo, quase como um coral de vozes famintas, sempre antes do sumiço de animais e pessoas. A imprensa já não mencionava o caso. Os registros foram apagados e o nome da cidade nas plataformas de mapas foi alterado para região inacessível 27A. Na escuridão da floresta que cresceu ao redor do antigo reservatório, algo ainda pulsa. À noite, bandos silenciosos voam sob a lua, em formações coordenadas,
com olhos que refletem um brilho rubro. Um deles carrega nas patas uma corrente de prata, com um crucifixo amassado. As bocas pequenas e pontiagudas agora sabem o gosto do sangue humano. E o céu, cada vez mais escuro, parece menos céu, parece uma pele, e toda a pele um dia se rompe.